Olá, Psi! Vamos falar sobre arquitetura cognitiva? Chegou a hora de descomplicar de vez a relação entre pensamentos com crenças intermediárias e com crenças centrais. Eu sugiro que você se arrume na cadeira, se prepare, porque vem muita coisa boa nessa aula. Já vou iniciar compartilhando os slides para nós começarmos essa aula 2. E eu tomei uma decisão muito importante que quero comunicar para você. Após fazer a primeira aula e agora na gravação dessa segunda aula, eu decidi que vou gravar um total de 12 aulas 100% gratuitas para deixar disponível para vocês aqui no YouTube. Vão ser aulas que ainda vão ser intercaladas entre temas mais teóricos e mais práticos. Só que vão ser aulas consideradas o básico do básico da terapia cognitivo-comportamental, para que você possa conhecer um pouquinho da minha metodologia, da minha forma de ensinar, e quem sabe você não virá minha aluna oficialmente em algum dos meus cursos. Então, essa é a aula 2, mas nós ainda vamos ter mais 10 aulas de diferentes temas disponíveis aqui para você. E essa aula 2, como eu já havia dito para você lá na aula 1, que é uma aula um pouquinho mais teórica, mas isso não significa que a gente não vá olhar para a parte prática. Nós vamos falar sobre a arquitetura cognitiva, só que de forma totalmente descomplicada. Como que os pensamentos e as crenças se conectam? A gente é psicólogo e a gente vai falar sobre arquitetura. E você pode estar pensando, Ana, estou no lugar errado. Como assim? Onde já se viu eu falar sobre arquitetura cognitiva? E, na verdade, você não está no lugar errado, você está no lugar certo. É aqui mesmo que a gente vai falar sobre uma estrutura da nossa mente, sobre uma estrutura do que tem aqui na nossa cabecinha, no cérebro humano, que é a base de toda a terapia cognitivo-comportamental. Então, é muito importante a gente entender essa arquitetura, esse modo de funcionar, para que a gente consiga entender toda a TCC. Vamos começar, então, pensando aí, eu tenho que passar para você as informações da aula. É uma aula que não dura mais do que 40 minutos. Eu respeito o seu tempo, eu respeito a sua atenção aqui comigo e faço as coisas valer a pena. E quero que você aproveite ao máximo esse tempo para se concentrar e absorver o conteúdo, porque não é porque é gratuito que isso não significa que você não deve aproveitá-lo. Eu quero que depois vocês comentem, interajam, deixem as suas reflexões, as suas questões nos comentários dessa aula. Isso é muito importante para mim, me motiva muito a continuar fazendo esse trabalho, saber a opinião de vocês ou receber dúvidas de vocês. Então, por favor, façam isso. Já classifiquei essa aula como uma aula teórica, então é uma aula em que eu vou colocar a sua cabecinha para funcionar. Você vai ter que entender algumas coisas que são muito teóricas sobre a TCC aqui. E sugiro que você pegue papel e caneta, justamente para que você anote muitas coisas, porque os slides, eles são apoio. Além disso, compartilhe nas redes sociais que você está estudando, tire uma foto da tela, mostre para as pessoas que você está estudando para oferecer o melhor para os seus pacientes. E me marque no @psianalaurabachur, que eu vou ficar muito feliz de ver o momento que você está estudando. Vamos lá. Eu tenho a mesma observação que eu fiz e realmente vai ser uma vitrola repetitiva nesse comecinho, para que vocês possam entender que os slides dessa aula vai ser enviado no nosso canal do WhatsApp, Psi em Jornada. E aí, eu sempre envio no dia seguinte que eu libero a aula aqui no YouTube. E a única forma de você conseguir os slides dessa aula é estando lá dentro do canal. Só que os canais do WhatsApp, eles não acessam as mensagens que a pessoa recebeu antes dela entrar. Então, não tem jeito de você pegar os slides se você entrar depois. Então, é muito importante você ficar ligada, já ficar dentro do canal do WhatsApp para você poder receber os slides
e muitos outros presentes que eu sempre libero lá, exclusivamente para quem está no canal. Vamos começar a pensar, opa, dei um spoiler aí, hein? Mas vamos começar a pensar o que é a arquitetura cognitiva. Vamos começar a pensar na nossa mente como algo que foi planejado, né? A nossa mente, ela organiza os nossos pensamentos, as nossas crenças e todos os processos humanos para que ela haja no mundo. Então, existe um planejamento. O que um arquiteto faz? Ele, via de regra, desenha a planta de uma casa para depois alguém ir lá e construir essa casa. E a arquitetura cognitiva é essa planta, é esse funcionamento da nossa mente. E é cognitivo porque diz respeito aqui, ao cérebro, ao pensamento humano, ao funcionamento humano. A ciência já evoluiu bastante e hoje a gente já tem muitas informações sobre o funcionamento cerebral. Ao mesmo tempo que a gente tem muitas informações, ainda tem muito para explorar. A mente humana, ela é muito ampla. Ainda existem muitas coisas que talvez a gente não saiba. E coisas que nós vamos descobrir ao longo do tempo, acompanhando os avanços da ciência. Mas hoje, dentro do que a gente já sabe que existe uma estrutura mínima. Uma estrutura que compõe especificamente pensamentos e crenças. E a gente vai entender a diferença dessa estrutura do que são considerados pensamentos e do que são considerados crenças e a interconexão entre essas construções mentais. Porque isso tudo está interconectado, está aqui na nossa cabeça. Nossa cabeça, ela não funciona em processos separadinhos, mas sim está tudo aqui dentro. Então está tudo conectado. Isso é muito importante para o dia a dia de um profissional de psicologia. Isso traz, saber sobre isso traz um impacto muito grande. Por quê? Você sabe de onde está vindo cada uma das coisas. A influência das crenças na vida cotidiana é muito grande. A gente vai ver isso com os nossos pacientes o tempo todo. E as consequências disso o tempo todo. E a gente saber como é que isso funciona é muito relevante. Eu não vou passar aqui para você exatamente onde estão em termos de localização cerebral, mas sim o funcionamento por trás, como que tudo isso ocorre. E isso, saber disso, permite a gente transformar padrões. Então, a gente tem uma série de técnicas do TCC para identificar e modificar as crenças, não especificamente os pensamentos automáticos, mas muito mais as crenças, e isso é o que vai permitir que um paciente tenha saúde mental. A gente compreender isso, transformar esses padrões junto com o nosso paciente. E agora eu vou passar para o slide mais importante dessa aula, que é a própria arquitetura cognitiva em si. E eu quero que você pense uma espécie de uma casa humana. Quero, na verdade, que você pense na construção de uma casa. Especificamente na construção de uma casa mesmo, pensando no aspecto de uma casa. A arquitetura cognitiva, ela seria o projeto completo, com a sua própria hierarquia. Hierarquia significa que tem um, depois o outro, tem uma prioridade ali. As crenças centrais, elas seriam a fundação. A parte mais profunda e sólida que sustenta toda a estrutura. Sobre a fundação, erguemos as paredes, que representam as crenças intermediárias, e por cima vêm os pensamentos automáticos. Finalmente, o telhado e os acabamentos, que seriam as nossas emoções e comportamentos, que são um resultado visível de tudo que foi construído por baixo. Então, tem uma coisa ali embaixo. Ela integra aspectos como memória, atenção, raciocínio e emoção, mostrando como todos, trabalhando juntos, formam uma experiência consciente. Então, eu quero que você consiga entender a arquitetura cognitiva muito baseado nessa hierarquia. Por isso é uma arquitetura.
Eu não vou começar a construir uma casa, por exemplo, começando pelo telhado. Não vou. E eu também não vou começar a construir uma casa pensando diretamente nas paredes, por exemplo. Não dá para fazer isso. Precisa de ter uma fundação. Eu preciso de preparar o terreno para poder receber o cimento, para eu poder começar a construir as coisas ali em cima. Devagarzinho a casa vai subindo. No final das contas, ela vem lá de baixo e ela vai subindo. E todo esse funcionamento, toda essa estrutura é uma estrutura da arquitetura cognitiva. Por que a fundação são as crenças? Porque é sempre a estrutura mais profunda, mais rígida, mais sólida da nossa consciência humana. Logo, se você recebeu um paciente em psicoterapia e já na primeira sessão você quer acessar a fundação dele, ou seja, as crenças centrais dele, talvez você está sendo um pouquinho precipitada. E talvez ainda precise de um pouquinho mais de tempo de vínculo para você poder acessar, por exemplo, uma crença do seu paciente. Não é tão fácil assim. Um paciente que chega nas primeiras sessões, ele está te mostrando a casa, ele está te mostrando o telhado. E só depois, com o tempo, ele convida você para entrar, ele convida você para conhecer como que estão as coisas lá dentro, e só depois de um tempo maior é que ele convida você a olhar lá para o fundo, a olhar para o que tem lá embaixo, a realmente entrar para a vida dele. Existe todo um processo, percebe? A terapia é chamada de processo terapêutico porque é um processo. Tem começo, meio e fim, tem sequência, tem um desabrochar, tem um desenvolver-se. Isso é muito importante da gente conseguir compreender, enquanto psicólogo clínico, para a gente não passar por cima das coisas. Lembra que eu disse que uma aula teórica, ela também tem aspectos práticos? Olha aí, a importância de você entender a arquitetura cognitiva para você, na prática, não colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, não exceder o tempo de cada processo terapêutico, de cada casa humana. Essa forma de separar as emoções, os comportamentos, com os pensamentos, com as crenças, é também a hierarquia com a qual a gente acessa essas informações para com o nosso paciente. Sempre vai funcionar assim. E eu quero passar para você uma definição um pouco mais aprofundada sobre isso, em uma imagem que eu costumo utilizar nas supervisões com as minhas supervisionadas, que, no meu ponto de vista, é uma das melhores imagens para explicar especificamente essa arquitetura cognitiva. Na perspectiva da TCC, Aaron Beck deixou para a gente a informação de que nós temos esses três aspectos: pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças nucleares. Ele deixou essa informação, esse presente para nós. Outras abordagens vão trazer outras características da mente humana. Freud, por exemplo, deixou para a gente o inconsciente, o subconsciente, o pré-consciente, o id, ego, superego. Então, ele deixou para a gente outras informações. Dentro da TCC, o Aaron Beck deixou para a gente pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças nucleares. O maior e o mais fácil de acessar são os pensamentos automáticos. Um pouquinho mais profundo estão as crenças intermediárias. Bem lá no fundo, bem lá no núcleo, bem lá no centro, estão as crenças nucleares. Essas são bem mais difíceis da gente acessar. Às vezes, um paciente nunca falou em voz alta tanto as crenças intermediárias quanto as crenças centrais até ele estar em terapia. E só em terapia é que ele fala isso em voz alta, é que ele formula essas crenças. Os pensamentos automáticos não, eles são bem maiores. Mas as crenças, às vezes um paciente vai realmente falar, acessar isso somente com você,
em terapia. Então, nós temos esses 3 níveis. As crenças intermediárias são chamadas de intermediárias porque estão no meio, e as crenças nucleares, que também são conhecidas como crenças centrais ou crenças nucleares, a nomenclatura não altera aí o resultado, estão no núcleo, estão no centro. Então, tem essa especificação. Chama-se arquitetura, justamente porque vai afunilando, justamente porque essa construção aí. Como eu disse para você, muito facilmente o seu paciente te conta um pensamento automático. A gente tem cerca de 6.000 pensamentos por minuto, então a gente pensa muita coisa, e o paciente vai comentar isso com você. Não necessariamente as crenças intermediárias e crenças nucleares. Ok, Ana, entendi. Mas o que são crenças intermediárias? Qual é a diferença de crenças intermediárias com crenças nucleares? As crenças intermediárias, via de regra, são regras, pressupostos e suposições que um paciente tem sobre si, sobre o mundo, sobre as pessoas à sua volta. São regras mesmo, isso inclui os valores do seu paciente. Aquelas coisas que ele faz, ele nem sabe muito porque ele faz, mas ele simplesmente faz. E as crenças nucleares, elas são subdivididas em 3 categorias, que são a categoria de desamor, desvalor e desamparo. As pessoas, principalmente os psicólogos iniciantes, tendem a confundir muito isso e tendem a não conseguir diferenciar o que é crença intermediária, o que é crença central. Não existe, por exemplo, uma crença intermediária de desamor, porque desamor é uma classificação de crenças nucleares. As crenças intermediárias, elas sempre são regras, pressupostos e suposições. Aliás, as crenças intermediárias são sempre regras, pressupostos e suposições. As crenças nucleares são sempre desamor, desvalor e desamparo. A gente tem essa subclassificação aí. Isso é muito importante de você compreender. Eu espero que o momento em que eu troquei aqui as crenças não tenha te confundido, para que você consiga entender essa lógica, o que tem ali por trás. Sempre vai funcionar assim. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos e isso vai clarear um pouquinho mais para você. Olha aí nos slides a identificação. Os pensamentos automáticos, eles são ideias, imagens e diálogos internos que surgem rapidamente em nossa mente. Eles são superficiais, mutáveis e reagimos a ele quase que instantaneamente. Funciona como um rascunho imediato da nossa realidade. Então, tem um exemplo aqui, né? Eu deveria ter feito isso diferente. Essa pessoa não gostou de mim. Essa aula pode estar muito difícil. Nossa, a Ana tá com o cabelo preso. Quase nunca vejo ela de cabelo preso. Isso são pensamentos automáticos. Aprofundamos um pouquinho. Vamos para as crenças intermediárias. Regras, pressupostos e atitudes que desenvolvemos com base em nossas crenças centrais. Elas são mais estáveis que os pensamentos e influenciam diretamente como interpretamos as situações e, consequentemente, os pensamentos automáticos que surgem. Então, por exemplo, olha, se for perfeito, se eu for perfeita, eu vou ser amada. Essas frases que são se então, essas frases que muitas vezes as pessoas falam como se fosse um ditado popular, ou as pessoas falam, olha, meu pai sempre me ensinou isso, isso e aquilo, geralmente são crenças intermediárias. Sei isso, então vai acontecer isso. Outro exemplo, preciso agradar a todos para ser aceito. Se eu não agradar, eu não vou ser aceito. Olha a regra. Então, olha a perspectiva que está na minha cabeça. Se eu não tentar, eu não vou fracassar. Então, eu tenho uma ideia ali, a princípio, sobre uma coisa. Todas essas frases, geralmente é sempre assim. Uma pessoa vai pensar, via de regra, quase sempre dessa mesma forma. E depois a gente chega nas crenças centrais, que são as convicções mais profundas,
arraigadas e globais que temos sobre nós mesmos, os outros e o mundo. As nossas crenças centrais, elas são formadas desde a infância. E elas são a fundação da nossa arquitetura cognitiva e as mais difíceis de serem modificadas. As crenças, geralmente, elas têm uma força muito grande, que é aquilo que a pessoa pensa sobre si, sobre os outros, sobre o mundo. Então, por exemplo, eu sou inadequado, eu sou inútil, as pessoas são trapaceiras, o mundo é perigoso, eu sou indisciplinada, as pessoas são ruins. Olha o quanto essas frases são fortes, são impactantes. Essas são crenças centrais. Acho que dá para você conseguir perceber uma diferença muito significativa, tanto no que é cada uma delas, quanto nas frases. E é muito importante você saber disso, porque quando você ouvir isso de um paciente, você precisa de acender uma luzinha aí. E você precisa de identificar, peraí, isso daqui é um pensamento automático, isso daqui é uma crença, qual crença é? Deixa eu observar isso daqui, deixa eu aprofundar isso daqui. É muito importante você ter essa consciência. E eu quero contar para você uma breve história, que na verdade é uma historinha muito lúdica, sobre as crenças, que reza a lenda que uma vez uma moça, ela foi preparar o peixe e ela sempre preparava o peixe que ela fazia na casa dela da mesma forma. E o marido perguntou para ela: olha, por que você prepara e faz o peixe dessa forma? E ela falou o seguinte para o marido: eu não sei, porque a minha mãe me ensinou que é assim que se faz. O marido foi lá e perguntou para a sogra: olha, por que você prepara o peixe de tal forma? E a sogra respondeu: eu não sei, foi a minha mãe que me ensinou. Então o marido foi até a avó e perguntou para a avó: por que você prepara o peixe sempre do mesmo jeito? E a avó respondeu: eu não sei, foi a minha mãe que me ensinou. Ou seja, uma forma de preparo ali na cozinha que foi passada de geração em geração. Ninguém sabe muito bem por quê, mas todas as mulheres daquela família estão repetindo aquele mesmo formato, daquele mesmo jeitinho, porque elas aprenderam assim, porque elas aprenderam que esse é o caminho certo. Esse ensinamento que a gente tem da nossa família, essas coisas que nós aprendemos, que é o caminho certo, é assim, sempre foi assim, a gente nunca nem se questionou do porquê é assim, são as crenças. Então, você sempre vai trazer esses ensinamentos muito fortes, às vezes até de raízes familiares, mas estão dentro das suas crenças. Podem estar dentro das intermediárias ou das centrais. Eu espero que essa historinha te ajude a fixar justamente a sua compreensão sobre as crenças. E vamos pensar especificamente na prática, né? Se a gente fosse decifrar a mente humana, como que uma psicóloga identificaria pensamentos e crenças? Psicólogos, especialmente em terapia cognitivo-comportamental, na TCC, utilizaram diversas técnicas para ajudar os pacientes a identificar e compreender os seus pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Isso geralmente envolve a observação e a escuta ativa, então o ouvido muito bem atento, prestar atenção nas palavras, padrões de linguagem e também as reações emocionais do paciente durante a sessão. Isso tudo é muito importante dentro de um processo terapêutico. Fazer o questionamento socrático, que é uma técnica da TCC, e nós vamos ter aula aqui sobre isso, que vão ser perguntas abertas, que desafiam e exploram as suposições e as inferências do paciente, ajudando ele a descobrir suas principais crenças subjacentes, além de muitas outras coisas que o questionamento socrático pode fazer. O registro de pensamento, o RPD, que foi o tema da nossa aula 1. E lá no RPD,
fica muito claro quanto que a gente consegue identificar os pensamentos automáticos do nosso paciente. Então, pedir para o paciente anotar, né, toda a sequenciazinha do RTD. Se você não assistiu a aula 1, eu sugiro que você volte e assista, justamente para você aprender isso. E também analisar situações específicas. Então, explorar momentos ou dificuldades para desvendar a sequência de pensamentos e crenças ativadas em um determinado momento. Olha a prática aí. Olha a parte do que a gente vai fazer com o nosso paciente em sessão. O paciente chega para você e conta uma situação que aconteceu na semana dele e o quanto ele ficou incomodado com isso. E a gente pode, sim, pegar essa situação que o paciente está trazendo e tentar entender. O que ele pensou? Tem alguma crença por trás? Tem algum funcionamento por trás? Eu sugiro, inclusive, que você verbalize isso, que você fale para o seu paciente. Fulano, deixa eu entender uma coisa. A partir disso aqui que você está me contando, eu posso afirmar a seguinte coisa. Veja se está certo o que eu estou dizendo. Eu posso afirmar que quando você fala não para alguém, você acredita que essa pessoa não vai mais gostar de você porque você disse não? É isso que você está querendo me dizer? É isso que você está querendo me explicar dessa situação, por exemplo, que você está me contando? E aí eu vou explorando essas situações com o paciente. Sempre assim, sempre dessa forma, a partir do que o paciente traz para nós como uma referência. E eu fiz questão de colocar aí um aprofundamento sobre as crenças centrais. Então, as crenças centrais que formam a fundação da nossa arquitetura cognitiva, eu disse para você que ela tem 3 subcategorias. Então, são 3 tipos principais que impactam profundamente a nossa percepção de nós e do mundo. As crenças, elas em si, o próprio nome já explica o que elas são. Só que muitas pessoas confundem também. Então, as crenças de desamor, elas relacionam-se à convicção de que você é intrinsecamente, então internamente, indesejável ou não digno de afeto, de conexão. Exemplos: eu não sou amável, ninguém se importa de verdade comigo. As crenças de desvalor, elas envolvem a crença de que você é inadequado, incapaz ou sem mérito. Aqui está a famosa baixa autoestima, que muitas vezes a gente fala no senso comum que o nosso paciente tem. Se eu falo para você que o paciente tem baixa autoestima, muito provavelmente é um paciente que tem crenças de desvalor. Quais foram as falas desse paciente que fizeram eu identificar que ele tem baixa autoestima? Dessas falas, algumas ali podem ser crenças centrais. Então, essa sensação de que o paciente é inadequado, incapaz ou sem mérito, sem valor. Então, reflete-se em pensamentos como: eu sou inútil, eu não sou bom o suficiente, ou eu não mereço sucesso. E, por fim, as crenças de desamparo. É a crença de que você é fraco, vulnerável, incapaz de se proteger, de influenciar eventos importantes na sua vida. E manifesta-se em frases como: eu sou impotente, eu sou incompetente, eu não consigo mudar as coisas, eu não consigo ter disciplina, o mundo é perigoso e eu não posso me defender, e várias outras coisas desse tipo. Via de regra, os nossos pacientes vai ter uma subcategoria que seria o desamor, o desvalor e o desamparo mais predominante. Ele pode ter um pouquinho de todas essas, mas vai ter uma categoria em que, nossa, essa ele tem demais, é a predominante dele. Isso vai acontecer. E a gente só vai conseguir identificar isso na fala dele. Tem alguns exercícios terapêuticos que nós podemos fazer para poder fazer essa identificação, só que a melhor forma de identificar isso é na fala. E aí você vai subcategorizar. O paciente X, ele tem uma predominância em crenças de desvalor,
O paciente Y tem uma categoria predominante de crenças de desamor, e assim por diante. Prática clínica. A gente sempre pode olhar para a prática. Eu quero que você deixe dúvidas, comentários, fofocas terapêuticas ou sugestões aqui embaixo nos comentários. É muito importante para mim receber os comentários e os feedbacks de vocês. Isso me motiva muito, muito mesmo a continuar. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa sobre as crenças, sobre a arquitetura cognitiva. Espero mesmo que você tenha desbloqueado e facilitado alguns temas que eu sei que muitas vezes são um pouquinho complexos. A nossa próxima aula vai ser liberada aqui, no dia 22, e nós vamos falar sobre psicoeducação. Tema prático de novo, um tema que muitas vezes a gente subestima, só que ele pode ser muita coisa. Então, eu espero você na nossa próxima aula. Até lá. Um beijo.